Na tarde de ontem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a gente abriu nosso programa falando sobre isso, inclusive, né? Ele anunciou durante uma sessão aí no Senado Federal que Manaus vai receber aí, vai antecipar a vacinação para as pessoas acima dos 50 anos de idade. A notícia é boa ou não é, minha gente? Mas calma aí, porque nenhuma data ali, nenhum prazo foi estipulado, viu? Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a Samara Maciel. Samara, detalha pra gente aí esse anúncio que foi feito pelo Eduardo Pazuello. Muito bom dia para você. Bom dia para você, Maiara. Bom dia para quem está acompanhando o Alô Amazonas desta sexta-feira. É isso mesmo, Maiara. O ministro ele anunciou, mas ainda não deu nenhuma data, né? Não tem um dia definido de quando a vacinação, a imunização desse grupo das pessoas a partir de 50 anos começa, né? O ministro Eduardo Pazuello ele fez esse anúncio ontem no Senado e durante esse pronunciamento ele disse que há 2 semanas o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa estão planejando esse processo de imunização desse grupo, né, das pessoas com idade acima de 50 anos. Mas, como eu disse, ele não deu nenhuma data, apenas disse que as duas pastas estão fazendo todo esse planejamento, que já está tudo desenhado. O Pazuello, ele foi chamado ao Senado para participar da sessão para dar explicações justificativas quanto às ações de combate do governo federal que estão sendo tomadas, né, no enfrentamento da Covid-19. E alguns senadores começaram a questionar em relação à situação de Manaus, em relação à situação do Amazonas e, em resposta, Pazuello deu essa informação, né? Anunciou que já existe esse planejamento, que não tem data definida e que esse processo, a imunização desse grupo, é uma responsabilidade do Ministério da Saúde e Ministério da Defesa. Vamos ouvir um trecho do que disse o ministro. Quem vai fazer a vacinação acelerada em Manaus é o Ministério da Saúde com o Ministério da Defesa. E já está combinado. Nós vamos vacinar todos acima de 50 anos, na primeira pernada, acelerando, sem tirar dos estados. É apenas acelerar aqui e devolver na segunda pernada. E esse é o desenho que está se desenvolvendo há 2 semanas. Só para a gente ressaltar, né, a fala do ministro que você acabou de acompanhar, ele afirmou que essa vacinação desse grupo aqui do Amazonas, aqui da capital amazonense, ela não prejudica outros estados brasileiros. Eles não vão retirar doses de outras unidades para voltar essa atenção aqui para Manaus, viu? A Prefeitura de Manaus é responsável, né? A gente vale ressaltar isso, que essa aplicação é uma responsabilidade da Prefeitura de Manaus e a Secretaria de Saúde Municipal, ela já se pronunciou em relação a esse anúncio feito pelo ministro, né? A Censa informou que até o momento não recebeu nenhuma dose, né? Como mesmo o ministro disse, não tem uma data ainda. E a secretaria ressalta que eles vão começar essa aplicação a partir do momento que receberem as doses. Então, até então, segue a programação normal, né? Como a gente pode acompanhar aqui nessa unidade onde nós estamos, no Shopping Felipe Dal, eles seguem com todo o calendário que já foi definido. O calendário é imunizar trabalhadores da área de saúde, idosos com 70 anos ou mais, indígenas aldeados, aqueles idosos com 60 anos também ou mais que estão internados em instituições de longa permanência e pessoas com deficiência residentes em instituições de assistência. Então, até que essas doses para esse público das pessoas com 50 anos ou mais segue esse mesmo calendário que já foi estipulado, com base, com todo o cálculo que já foi feito para esse público-alvo, viu, Maiara? E a gente lembra também que as defensorias públicas da União e do Estado, eles inclusive chegaram a ingressar com uma ação na Justiça Federal solicitando que a União compre novas vacinas, né, para imunizar aí 70% da população da capital e também de outras cidades do interior do estado que foram classificadas pela Defensoria em situação grave, né, estados que estão gravíssimos em relação a esse vírus, viu, Maiara? E esse pedido das defensorias, ele teve uma decisão favorável da Justiça, inclusive a Justiça deu um prazo aí de 48 horas na quarta-feira para que o governo federal se pronunciasse, desse seu posicionamento
em relação a essa determinação, né, de comprar novas doses para imunizar 70% da capital e também dessas outras cidades que foram apontadas no relatório das defensorias. E não só essas duas defensorias, ontem, quinta-feira, a Assembleia Legislativa também uniu esforços em relação a esse pedido, né, essa imunização em massa aqui do estado do Amazonas. Então, eles se uniram as duas defensorias, a Defensoria Pública do Estado e também a Defensoria Pública da União, solicitando agora a LEAM essa compra de 1 milhão de doses para imunizar a população aqui da capital amazonense, né? Mas a gente reforça que isso só acontece a partir do momento que o governo federal fizer o repasse das doses aqui para a prefeitura, aqui para o estado. Enquanto isso, segue o calendário normal de vacinação. Então a gente fica aí numa grande expectativa, né, Maiara, de que essa data seja logo divulgada, né? Inclusive, o ministro Pazuello, ele chegou a afirmar que em breve o Brasil estará entre os países com o maior número de vacinados. Então cria essa expectativa, uma grande expectativa, né, Maiara, de que essa data seja logo divulgada e comece a vacinar esse grupo, as pessoas acima de 50 anos. Muito obrigada, viu, Samara Maciel, pelas informações. É isso que a gente espera que aconteça. Portanto, esse anúncio que foi feito ontem aí pelo ministro Eduardo Pazuello é um anúncio que nos enche aí de esperança, porque a gente sabe que tem outros grupos aí prioritários que estão no aguardo dessa imunização aí para receber de fato esse imunizante. Ele não repassou aí nenhuma data, não chegou a estipular nenhum prazo, não chegou a falar aí em relação à quantidade das vacinas, mas ele garantiu lá durante uma sessão no Senado, né, federal, que de fato essas vacinas vão chegar aqui para essas pessoas acima dos 50 anos de idade. A gente já está aqui na expectativa, aguardando aí esse posicionamento dessas datas, que com certeza essas vacinas serão muito bem-vindas.